atividade nossa, religiosa, para poder continuar a pregar o Evangelho, levar as boas novas. Peço também sabedoria para a nossa liderança das nossas igrejas, aqui da igreja nossa, aqui de Baixo João, e mais igrejas, para que possam também, junto conosco, mobilizar os membros, nós, a ter o papel, sim, de sair das quatro paredes e ir ao encontro das pessoas. Sabemos que essa quarentena tem mexido muito com a cabeça das pessoas, a parte depressiva, ansiedade, e outros termos psicológicos que têm a cura, sim, através do conhecimento da palavra, que tudo é fruto porque as pessoas acham que estão sozinhas, acham que estão isoladas, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e precisamos levar essa palavra, precisamos levar o Evangelho até essas pessoas, e não é dentro das nossas casas, nem tampouco dentro das nossas igrejas. Precisamos ir ao encontro dessas pessoas com todos os cuidados. Por isso eu peço que o Senhor dê sabedoria a nós. E eu também queria agradecer muito ao Senhor, mas saber por mais proteções, formas que possamos colocar para nos proteger nossas vidas e a vida dos nossos amigos, dos nossos parentes. Nada é 100%. E é o Senhor que tem nos livrado até hoje em relação aos males que essa pandemia, o Covid, tem feito. Então agradeço pela proteção que o Senhor tem nos dado. Obrigado. Mesmo a gente não merecendo essa proteção, fruto da sua misericórdia em nossas vidas. Aleluia. Em nome do seu Filho, te peço e agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, saudar os irmãos de Casimiro de Abreu, com a paz do Senhor Jesus. É bom falar com Deus. Essa dependência de Deus é fundamental para nós, é fundamental para a igreja. Eu queria começar essa noite trazendo a sua memória, a nossa memória, aquele momento em que você disse assim: Senhor, eu quero te seguir. Que você sentiu aquele ardor no seu coração e você falou assim: Senhor, eu entrego minha vida nas suas mãos. Eu me lembro quando foi a minha experiência. Há aqueles que nasceram em berço evangélico, mas tiveram a oportunidade de fazer isso mesmo nascendo em berço evangélico. Todos lembram desse momento? Lembra? Alguém esqueceu? Ninguém esquece, né? Não dá para esquecer não, né? Eu lembro, a minha filha achava que eu, por meu pai e minha mãe no evangelho, eu tinha direito. Não é por direito adquirido. É por confissão. De ignorância, né? Achava que eu era herdeiro de salvação por causa do meu pai e minha mãe. Pois é, o Senhor, Ele nos alcançou. O Senhor Jesus, Ele nos alcançou com o teu sacrifício. Nós mencionamos isso no final de semana, a Páscoa. Mas Ele nos alcançou e nos trouxe para onde nós estamos hoje. Privilégio. Privilégio. Privilégio de poucos. Privilégio de poucos. Mas nós fomos privilegiados. E nós estamos aqui. Nós aqui em Casimiro de Abreu, os irmãos nós aqui em Barra de São João, os irmãos de Casimiro de Abreu, nós fomos chamados pelo Senhor. E aí? E aí? É com base nesse questionamento que a gente quer fazer a introdução do nosso estudo hoje. A gente não vai concluir hoje, mas a gente quer pensar um pouquinho sobre esse tema. A nossa igreja vai crescer? Nós já estudamos esse tema por algumas vezes. Eu costumo ministrar esse tema pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano, no início do ano, eu gosto de ministrar esse tema em função de nós estarmos sempre
avivando na nossa mente, no nosso coração, o propósito pelo qual Deus chamou cada um de nós, o propósito pelo qual Deus fez arder no nosso coração, ardeu no coração de todos nós, e nós dissemos: Senhor, eu quero te seguir. Mas quando nós dizemos: Senhor, eu quero te seguir, e passamos a seguir a Jesus, e passamos pelo batismo, confirmando aquilo que o Espírito Santo de Deus já fez em nosso coração, aí a gente se depara com a realidade a qual fomos inseridos dentro dela, porque a gente foi inserido dentro do corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Eu fui inserido dentro do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Você também. Por isso estamos aqui. Amém? Amém. Mas e agora? O que é que a gente vai fazer? Qual é o nosso objetivo? Qual é o propósito? Qual é a direção a seguir? Qual é o rumo? Qual é? Mais um Daniel, gentileza. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 9, verso 31. Mesmo assentados, acompanhe, apenas o verso 31 diz, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Nós queremos parar por enquanto aqui, para que possamos compreender de que a igreja, quando ela surgiu em meio a um período conturbado, ela surgiu em meio a grandes perseguições realizadas ali aos apóstolos ou àqueles que se reuniam em nome de Jesus. Mas em meio à perseguição que foi imposta naquela época, a igreja ela surgiu e a igreja ela se expandiu ao ponto de chegar nesse momento aqui onde foi relatado pelo autor de Atos de que a igreja tinha paz pela Judéia e Galiléia, e no meio dessa paz que imperava no meio da igreja, ela ia edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E o que acontecia com a igreja em meio a isso? Havia um crescimento da igreja. Aí nós perguntamos novamente, a nossa igreja, aí eu falo da nossa igreja aqui em Barra de São João, eu falo da nossa igreja em Casimiro de Abreu, eu falo da nossa igreja de onde você está nos ouvindo, para que você pense, a igreja vai crescer? A sua igreja, onde você está, onde nós estamos, ela vai crescer? Sim ou não? Nós vamos caminhar nessa direção. A gente tem que se preparar e a igreja vai copiar da gente. A gente vai ser o exemplo do pessoal lá fora. Pois é. Existiu, irmãos, há alguns anos atrás, um projeto denominacional que se chamou Projeto Colheita. Me corrijam aí, tá? Projeto Colheita. Esse projeto foi um projeto onde esteve-se a visão de crescimento numérico de igreja, né? Onde se pretendeu montar, né, diversas congregações, para que essas congregações elas pudessem se tornar igrejas, e enfim, um projeto que foi criado, e esse projeto me fez pensar muito na época no qual ele foi implantado, e me faz pensar até o dia de hoje, no aspecto de eu ver qual é a minha responsabilidade nesse crescimento, o qual é proposto por Deus para a igreja, o qual é proposto pela denominação e o qual é proposto pela igreja. A intenção, o projeto de crescimento, ele é um projeto que ele tem que estar latente no coração da igreja. Mas para isso, eu preciso então responder aquela pergunta ali, né? A nossa igreja vai crescer. Eu preciso olhar para mim e dizer, a igreja ela vai crescer? E a resposta naquela época, né, que foi orientada
E uma resposta correta que foi orientada é dizer: a igreja vai crescer se depender de mim, ela vai. A igreja ela cresce com dependência. Primeiro, a igreja é do Senhor. Primeiro temos que aprender a depender de Deus. Dependendo de Deus, conhecendo aquilo que Ele fez por mim, conhecendo que eu fui alcançado, agora depende de quem? Eu botar a mão na massa, a mão no arado e ser constante naquilo que o Senhor colocou para mim para fazer. Tem uma palavra aqui que ela é muito forte. Reclamando do temor do Senhor. Porque a vida de cada tem que caminhar em temor. Esse é muito forte. Nós vamos ainda entrar em alguns detalhes dentro desse tema, mas eu queria perguntar para vocês aqui, qual é a sua visão de crescimento de igreja? Você tem uma visão formada relacionada ao crescimento da igreja? Qual a sua visão? Quando nós falamos desse tema, a igreja vai crescer? Se depender de mim, ela vai. Mas qual a sua visão desse crescimento? Esse crescimento ele é um crescimento que ele deve ser um crescimento numérico? O crescimento numérico apenas ele expressa uma verdade em relação a uma igreja saudável? O que mais há que seja necessário, que é necessário para o crescimento da igreja? Espiritual. Vida espiritual, dedicação, consagração. O crescimento de cada um, né? E aí vai fazer. A igreja tiver o evangelho genuíno e a verdade naquilo que está falando, vai haver crescimento. Agora, a igreja que vive no pecado, vive falando uma coisa contrária à Bíblia, com certeza a igreja vai crescer. Pois é, existem algumas vertentes que os irmãos colocaram aí, e que são vertentes que elas são fundamentais para um crescimento completo de uma igreja. Uma igreja ela não cresce simplesmente em uma área. Poderíamos dizer, uma igreja que ela consegue atrair diversas pessoas para que sejam, ouçam a palavra de Deus, mas a igreja ela não permite que essas pessoas elas criem raízes. Muitas vezes pessoas que chegam às vezes dentro de uma determinada igreja e elas não aprendem os conceitos elementares daquilo que a palavra de Deus nos ensina, e elas aprendem a ser pessoas, a ser cristãos, não em conformidade com o que a palavra de Deus nos diz, e ela acha que ela tem que estar dentro da igreja só para ser abençoada. Existem vários tipos de pensamento em relação ao crescimento da igreja. O crescimento muitas vezes que se pensa também voltado para a questão financeira, existe muito disso. Então, meus irmãos, o que a gente precisa compreender dentro desse tema é que a igreja ela precisa crescer, precisa, mas ela não tem que crescer, ela não pode crescer pensando apenas em um foco específico. A igreja ela precisa crescer num contexto como um todo, aprendendo acerca de evangelismo, aprendendo acerca de questão de discipulado, aprendendo em questão de ser fiel, aprendendo em questão de poder ser servo, aprendendo em questão em servir a Deus e uns aos outros. A aplicação, irmãos, do crescimento da igreja, num contexto dela crescer, embasada em toda a estrutura que o Senhor ele deixa para a igreja, requer muita atenção por parte nossa, por parte minha, sua. Sabe por quê? Porque quem que vai fazer a igreja crescer? Quem que vai fazer a igreja crescer, irmãos? Isso, a irmã Luísa ela já apontou assim, é isso que eu quero ouvir de vocês. Quem vai fazer a igreja crescer? Quem? Não, nós não. Quem vai fazer a igreja crescer? Eu costumo sempre dizer, os irmãos Casimiro sabem disso. Quando nós jogamos quando a gente fala a expressão nós, eu tenho uma tendência a me esconder no meio da multidão e dizer nós, eu lanço a responsabilidade sobre o nós, sobre o grupo. E essa responsabilidade ela é sobre o grupo, mas de forma
individual. Preste atenção nisso. A irmã Heloísa, ela apontou a responsabilidade do crescimento genuíno de uma forma completa e embasada em tudo que o Senhor deseja para nós. Ela é responsabilidade minha. Ah, mas eu, pastor, eu tenho as minhas limitações. A igreja, ela é formada, ela é composta por diversos membros com diversas funções diferentes. Eu não posso dizer assim, pastor, eu não tenho condições de estar pregando. Amém, você não foi chamado para pregar, mas você foi chamado então para fazer o quê? Alguma coisa você foi chamado. E muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos, ou as pessoas se colocam num posicionamento de: o Senhor Jesus, Ele me alcançou, eu fui batizado, agora eu vou na igreja lá no culto de domingo. Hoje existe muito crente domingueiro. Quem que é o crente domingueiro? A gente sabe mesmo o que é o crente domingueiro. Só lê a Bíblia no domingo e vai às vezes ao culto no domingo, só à noite, nem escola dominical nem pensar. Estudar não, escola dominical não, irmãos. É aí que mora o grande erro, o grande equívoco de muitas pessoas estarem deficientes, e muitas igrejas estarem deficientes e até mesmo doentes, por falta de quê? De observar aquilo que tem que ser observado de forma íntegra. Não adianta, não tem como negociar isso, não tem. Aí eu vou dizer um negócio para vocês: igrejas que costumam seguir esse padrão, igrejas que costumam seguir o padrão bíblico, o padrão do Evangelho de Jesus Cristo, não é igreja que tem crescimento explosivo igual nós vemos. Isso é fato. Estatisticamente isso aí já foi comprovado. Igreja que tem crescimento explosivo é a igreja que faz movimento para que tenha essa explosão, mas não cresce com a base, com a estrutura necessária para um crescimento ordenado por Deus, com as bases, com o alicerce, tudo como o Senhor deseja trazer para a sua igreja. Nessa linguagem, nesse entendimento do pastor, aqui no Brasil, muita gente está sofrendo agora, porque está sem base. Porque há uma explosão muito grande de pessoas que não estão podendo se reunir. Eles só vão lá para ser explorada. A gente vê de tudo, a gente vê de um tudo, mas vamos aqui, Daniel, mais um, gente, irmãos, quem quiser pode levantar a mão, tá bom? Mais um, gente. Qual a imagem da igreja saudável? Mais um. Atos 2, 42 a 47. Conhecemos esse texto, muito conhecido. Quem achar, se coloca de pé e lê para mim, por gentileza. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A resposta está aqui, irmãos. A resposta para aquela pergunta ali, qual é a imagem de uma igreja saudável, está nesse texto. Não é uma imagem de uma igreja saudável? A citação desse texto? O que havia nessa igreja? Muito amor. Comunhão, amor, preocupação uns para com os outros, preocupação em caminhar segundo a vontade de Jesus, preocupação em observar a palavra, em estarem reunidos em comunhão. O partir do pão aqui simboliza a comunhão. A necessidade que um tinha era suprido pelo outro. Hoje vivemos um tempo, uma era do individualismo.
Ah, a coisa para mim está boa. Ah, o irmãozinho lá na igreja está passando às vezes por um momento difícil, está desempregado. E a pessoa não tem compaixão daquela pessoa que está naquela situação. Algo está errado, irmãos. Algo está errado. Não é um pensamento de alguém que se diz estar saudável espiritualmente falando. Não é. Então a gente tem que reavaliar, a gente tem que rever conceitos, a gente precisa reavaliar, a gente precisa rever conceitos, porque a igreja, ela precisa observar todos esses preceitos para que ela possa dizer assim: não, nós hoje podemos dizer que nós somos uma igreja saudável. E para que a gente possa afirmar isso, a gente tem que observar todos esses detalhes. Parecem ser detalhes, mas são de fundamental importância para o desenvolvimento da igreja do Senhor. Irmão Cláudio. Então, foi isso que você falou, um ponto que você falou sobre em relação a esse texto. O último versículo, né, que a gente tenta muita gente ler o texto e acaba, vamos dizer assim, focando em nós, a igreja em si. Só que no outro versículo faz interessante, a primeira parte. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Esse todo o povo não é o povo de Deus. Tipo assim, a igreja está tão alinhada com o coração de Deus que as pessoas ao redor que não são servos de Deus reconhecem o diferencial daquela igreja, daquela comunidade. E muitas vezes a gente, aí você põe até lá em relação à vida individual, como você falou. Deus fala assim, a gente tem que se cuidar com o nosso testemunho. Qual é o testemunho da igreja? Está sendo uma igreja fechada, as quatro paredes, que só conta consigo mesmo, com a comunidade que está entre si, ou está fazendo um papel diferenciado dentro da comunidade? O papel diferenciado, já concluiu a minha fala, ele não é você trazer o que está no mundo para dentro. Não. É você que está aqui dentro lá para fora. Amém. Exatamente. Uma coisa para falar aí, se existe igreja no Brasil, a gente vai falar do país que nós estamos aqui, nós conhecemos aqui, por exemplo. Eu acho que existe igreja, você fechar a porta, não faz diferença. E a igreja tem que fazer diferença. O povo do mundo tem que brigar pela igreja. Aquela igreja é importante, ela tem que estar perto. Porque eu sou abençoado por isso. A colocação que o irmão Cláudio fez aqui, irmãos, é aquilo que realmente o texto está nos dizendo aqui, e é fundamental isso daqui. O que a sociedade lá fora olha para a igreja, o que a sociedade diz acerca da igreja local? Sabendo que a igreja, ela foi instituída por Deus, para quê? Para abençoar o local onde ela está. Não é para amaldiçoar, é para abençoar. A igreja foi colocada, instituída por Deus para abençoar. Aí até que ponto a igreja está abençoando a comunidade local? O que as pessoas lá de fora da vizinhança dizem acerca da igreja? Por isso que a igreja lá, né, ele vai dizer que ele vai concluir dizendo que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque as pessoas olhavam e tinham o desejo de compartilhar daquela comunhão maravilhosa que era vista, e todo mundo falava assim: não, peraí, eu quero esse negócio para mim, eu não vivo isso, eu não sei o que é isso, eu estou vendo que aquele negócio ali é algo sobrenatural e eu quero isso. Irmãos, infelizmente a gente vê muitas vezes pessoas dizendo assim: eu ir para aquela igreja ali para viver igual aquele povo está vivendo, melhor eu ficar por aqui onde eu estou. A gente ouve isso, irmãos. Irmãos, isso é triste. Podemos observar quando a gente ouve isso, sabendo que a igreja então não está cumprindo o seu papel, a igreja está dando mau testemunho diante da sociedade, e a igreja, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, mas a igreja num contexto geral, como comunidade, ela é colocada para ser luz onde ela está. Então a gente tem que observar tudo isso, para que então a gente possa observar e dizer: não, agora sim, a gente tem um contexto, uma consciência de que a igreja, ela é uma igreja saudável, está uma igreja saudável, e para que a gente possa, na verdade, deixar
permitir que a igreja seja saudável, a gente precisa observar o texto da palavra de Deus e olhar para nós mesmos e falar assim: o que é que precisa em mim? A mudança começa em mim, a mudança começa em cada um de nós. Não adianta eu querer pegar e dizer assim: não, mas a mudança ela vai começar na igreja. E eu, como eu falei no início, joga-se a responsabilidade para o grupo em geral, mas não é do grupo em geral, é a atitude individual que vai ser visível posteriormente no contexto de um todo, mas através da atitude individual. Presbítero Nelson. A igreja vai crescer, né? Depende de mim. Depende de mim. Né? Uma coisa é o povo lá de fora. Eu tenho obrigação, eu tenho obrigação de ser dentro da igreja e de ser dentro do povo lá de fora. Porque o povo lá de fora, quando vê um membro da igreja, né? Fala assim: não, a igreja ali é uma igreja responsável. Em nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, se for o contrário, igual o falou aqui, eu ser membro da igreja, né? O mundo está criticando é Deus. Eu acompanhar Deus da igreja ali, Deus que o povo regular. Né? Porque nós somos a igreja. Se a gente for bênção, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas se eu for uma pessoa na vida do vizinho, né? Eu estou fazendo a vontade do diabo. Eu não estou glorificando o nome do Senhor. Por isso que aqui no verso aqui fala: o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que seriam salvos. Porque os filhos são que convencem. Sim. A gente tem que fazer a parte da gente, a gente tem que pregar o amor de Cristo. Pois é, o irmão tocou num ponto aqui, me fez agora aqui ir um pouco mais além, dentro de uma questão que está dentro do assunto. Por exemplo, a gente sabe que existem pessoas que não seguem por esse caminho de querer glorificar o nome do Senhor e às vezes dão mau testemunho, né? Em função às vezes de atitude, em função às vezes de comportamento, em função de diversas coisas que poderíamos citar aqui. Mas o que acontece? Quando olham de lá, né? A sociedade olha para a igreja, ela vai observar a atitude de uma pessoa, de um comportamento dentro da igreja, e ela vai nomear toda a igreja às vezes por um comportamento que foi visto. Isso é fato. Sabemos que cada um prestará contas com Deus de forma individual. Eu vou prestar contas com Deus e cada um de vocês vai prestar conta com Deus de forma individual naquele dia. Porém, mesmo eu sabendo que cada um vai prestar conta com Deus individual, eu não posso, como igreja, como corpo de Cristo, saber que existe algo errado que está denegrindo a imagem do Evangelho perante a sociedade, ao cruzar os meus braços e dizer assim: não, ele vai acertar contas com Deus, e deixa que ele vai acertar contas com Deus, e eu não posso fazer isso. Isso se chama negligência por parte da igreja. É negligência por parte da igreja, porque a igreja, o Senhor, Ele ensinou para a igreja, e isso já é um tema de um outro estudo que a gente vai estudar em breve, sobre a questão da disciplina, sobre a questão do irmão que se encontra em pecado, sobre a questão do irmão que se encontra com um comportamento errado. O que a gente tem que fazer? Que a igreja tem, como que a igreja tem que se portar diante disso? É olhar e fingir que não viu? Não é. Sabe por quê? Porque se a igreja fizer isso, sabe o que vai acontecer? Alguém vai tomar conhecimento de uma forma ou de outra e vai dizer assim: mas como é que é esse negócio? Pode esse negócio lá? Até gente que não é crente, para acusar, o diabo ele levanta alguém e vai dizer assim: pode esse negócio lá? Não pode. Então, se não pode, a gente tem que seguir o que a palavra de Deus nos diz. Aí a gente vai estudar depois, né, a parte desse tema. Como tratar um irmão que não está com comportamento e atitudes condizentes com a palavra de Deus? A Bíblia vai nos ensinar acerca disso, e nós vamos estudar isso. Mas a gente já antecipa a ideia de que a minha conduta, a nossa conduta, para que a igreja seja uma igreja saudável, ela tem que ser uma conduta onde nós possamos dizer que a minha conduta é uma conduta de alguém que não é digno de ser repreendido. Se a minha conduta é uma conduta que é digna de ser repreendido por alguma razão, reveja, reavalie, repense, muda.
mas nós podemos jamais negligenciar coisas a esse respeito. Vamos avançar só mais um pouquinho. Irmãos, a gente está só na introdução, tá bom? Amém? Mais uma, Daniel, por gentileza. Amém. Tá, tchau. Vamos lá. Sabemos que o crescimento vem de Deus. Vou virar para o lado de cá. Sabemos que o crescimento vem de Deus. Mas antes do crescimento, precedem duas ações exclusivas da igreja. O crescimento, quem dá é a igreja dele. Ele vai dar o crescimento. Ele vai trazer o crescimento necessário. Mas essas duas ações, ela é de quem? Nossa. Daniel, mais uma. Vamos ler o quê? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Quem achou? Se coloque de pé e leia bem alto, por gentileza. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vamos lá. O que Paulo diz? Que ele precisa ser semeado. Não é isso? A semente, ela precisa ser jogada à terra. Se não jogar a semente à terra, vai nascer semente? Vai nascer alguma coisa? Não vai. Há tempo para o tempo. Plantar, podemos dizer que significa quem planta? O Cláudio falou primeiro, nós, aí depois ele, eu aprendi. Quem planta? Aí às vezes muitos pensam que tipo assim, não, plantar, pastor planta. Pastor e os oficiais, a liderança da igreja, o líder de departamento, eles plantam. E a gente é espectador, plateia. Não é assim. Pelo menos não deve. Quando, o apóstolo Paulo fala, repete, presbítero Ney, por gentileza. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O crescimento veio através da atitude primeiro de plantar. E esse plantar, meus irmãos, ele é quando? Eu plantei uma vez. Ou de repente você pensa, não, eu não plantei ainda vou plantar. Eu plantei uma, não, eu plantei 2 vezes. Uma boa colheita, vamos para o campo. Quem entende de campo aqui? Quem entende de campo aqui? Alguém entende de campo? A colheita é todo ano, né? Se não plantar, vai passar fome. O que acontece? A colheita, um produtor rural, ele precisa preparar a terra, ele planta, ele cuida daquela plantação, ele colhe os frutos, cresce, germina, aí depois quando ele colheu, ele bota tudo lá no celeiro, aí ele fala assim, agora eu parei, já plantei, já colhei, eu vou parar. Não, peraí, o campo está cheio de mato lá de novo, ele vai ter que arar a terra, preparar tudo de novo, e isso é um ciclo contínuo. E por que dentro do... É sempre tempo de plantar. Tem uma época de feijão, tem época do arroz, tem época do milho. Tem as épocas. Ele tem as épocas das colheitas, Tem colheita diferente, em período diferente. Plantar sempre. E até que ponto nós estamos tendo discernimento disso? Voltando para a questão do evangelismo, espiritualmente falando. Há tempo de evangelizar, plantar, há tempo de evangelizar. Houve tempo de evangelizar onde as igrejas saíam muito para entregar folheto. Fizemos muito isso. Houveram momentos de se evangelizar fazendo um culto ao ar livre. Voltaremos em nome de Jesus. Aqui primeiro. Nós somos uma igreja, como 70 pessoas.
Isso, vamos dizer que se fosse num ano. É. Vamos botar a longo prazo, um ano. Outra coisa, essa pessoa que vem, não vem sozinha, ela traz mais um. Né? Essa é a duplicação que a gente tem que estar na mente, a gente está sempre pegando. Irmão João? Lá em Nova Iguaçu, usava a carroça aí do caminhão como palanque. Então, quem fazia a abertura era eu, né? Pedindo espaço na praça e agradecendo os vizinhos. Posso falar, o sistema de som era uma maravilha, né? Digamos disso, mas era uma maravilha, era bem alto o som. Aí, só na abertura da programação, as pessoas vinham chegando, antes de pregar o evangelho. Já vi chegando gente com um copo de cachaça na mão, vi outro, uma garrafinha de cerveja, estava assim, pronto, assim. Aí quando o pastor trazia a mensagem, estava tudo de mão ouvindo a palavra. Aí eu bebi decisões, havia 10, 12 pessoas tomando decisões. É algo tão importante que eu não vejo mais hoje. Na verdade, irmão, a gente está aqui dentro da questão de plantar, ou seja, de evangelizar, há tempo. A gente primeiro citou a questão, né, distribuímos muito folheto, saindo pela rua, batendo de porta em porta, já fizemos muito culto ao ar livre, mas hoje a gente pode fazer um negócio desse? Em função do momento que a gente está vivendo, não, mas voltaremos, em nome de Jesus, no futuro próximo. Mas existem outras formas, uma época de um plantio diferente, irmã Heloísa, né? Não existe uma forma da gente estar plantando, evangelizando. Hoje está sendo tudo através de quê? Mídia social. Aí ao invés, o irmãozinho, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ao invés dele pegar usar lá a rede social dele para ele ser luz, para ele evangelizar, ele está preocupado em um monte de coisa, mas para isso não está. Não está. Irmãos, querem tempo mais oportuno para pregar o evangelho do que o tempo atual? A palavra de Deus nos diz que o momento, é melhor você estar num momento de luto do que no meio de uma festa. Sabe por quê? Momento de luto, momento de dificuldade, é o momento em que as pessoas aprendem a depender mais de Deus, ou aprendem a olhar para Deus. Eu recebi a notícia hoje, e louvo a Deus por isso, de uma pessoa, né, que através da dificuldade confessou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, mas foi através de quê? Da prova. Aí às vezes a gente tem essa oportunidade no dia de hoje e a gente não aproveita. Aquele que planta, o apóstolo Paulo, quando ele plantava, né, quando ele evangelizava, ele aproveitava todos os momentos, e às vezes nós, hoje, igreja, não aproveitamos os momentos que são concedidos a nós, mas Deus está permitindo, igreja, Deus está dando a nós a oportunidade de pregar a palavra, de evangelizar. Aí tá, evangelizamos, nos conscientizamos, vamos utilizar agora Facebook, WhatsApp, Instagram, mais o que? Vamos usar tudo, vamos evangelizar, pô. Evangelizamos. Telegram, por aí vai. Evangelizamos, ok. Pessoas se converteram. Pessoas vão querer buscar o Senhor, vão querer buscar Jesus, vão querer confessar Jesus, vão querer batizar, tornando público a sua decisão. Então, mais uma, por gentileza. Mais um, isso. O versículo diz, repete, presbítero Ney. Eu plantei, Apolo fez o quê? O que significa regar? Discipular. E o que é discipular? E o que é ensinar? Chegar aqui e vamos lá, é fazer o que a gente está fazendo aqui, é vir para a escola bíblica dominical e dizer: eu quero ir para a escola bíblica dominical porque eu quero aprender. E por outro lado, dizer assim: eu quero ser um discipulador, eu quero ser professor de escola bíblica dominical, eu quero ser professor e professora das crianças.
Eu quero discipular, porque o discipulado, se ficar só a cargo de 1 ou 2 dentro da igreja, isso vai ser eficiente para um contexto de igreja que está crescendo, com toda a base necessária para um crescimento saudável? Com 1, 2 apenas discipulando? Não. Então o discipulado ele tem que ser o quê? Abrangente. Para isso, eu preciso me conscientizar de que eu nunca dei uma aula, mas eu posso tentar dar uma aula. Não posso. Não pode? Posso. Eu posso, numa reunião de união de homens, propor um tema e trazer um tema de um estudo, né? Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar discipulando. Alguém plantou aquela semente, ou seja, aquela pessoa que está ali, ela precisa o quê? Se alimentar. E todo o alimento ele vai vir através de escola bíblica dominical, estudo bíblico, as reuniões que tem com os departamentos, em todo o contexto. O discipulado ele é dessa forma, e é onde muitos hoje erram. Muitos erram. Não existe um discipulado, uma base sólida dentro desse contexto. E o que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas chegam, né? Como a palavra de Deus nos diz, ela não cria raiz, e na primeira dificuldade o que acontece? Ela morre, ela seca, ela, né? O vento, isso aí. Não, Cláudio? É interessante, porque essa parte do plantar, tanto do RH, esse chamado, a pessoa assim, eu sou uma pessoa muito ocupada. Não, eu tenho uma deficiência em relação a isso ou aquilo. Eu preciso estudar um pouquinho mais para poder. Só que na palavra, quando Deus diz ide por todo mundo, fala assim, olha, se vier para primeiro, para depois vai. Não, ide é todo mundo. Deus capacita. Bem abreviado, por conta da experiência minha. Eu vim aqui quando eu era soldado de Sul, quando eu vim para cá, eu trabalho em Macaé. Basicamente, os irmãos que me conhecem, eu vinha só nos domingos. Eu ia na EBD, participava da reunião dos homens, e à noite. Nesse quando eu não podia vir à noite, porque ou um embarque que eu tinha que fazer esporádico, eu acabava, já cheguei uma vez no meio da EBD, sair da correria, com o carro, poder ir para lá. Mas precisou da pandemia, por exemplo, para eu dar estudo, já dei estudo aqui na quarta-feira, né, irmão? Sobre saúde, voltar em relação à Bíblia, e tem que participar das quarta-feiras no estudo. Aí você falou sobre isso aí e falou assim, Deus, muitas vezes, Ele está nos chamando, ou fins que não escuta, ou dá prioridade para outras coisas que está nos deixando surdos e cegos da missão que Ele está dando para a gente. A missão dele é uma missão que ele é igual gás. Da mesma forma que se colocar 1 metro cúbico de gás aqui, vai ocupar também um recipiente pequeno, o completo. Então, por mais que você considere que você é deficiente em alguma coisa, ou não está capacitado em alguma coisa, se está correto você, Deus vai estar capacitando você. Mas não está capacitando antes de iniciar a obra, durante a obra. É interessante essa colocação, porque às vezes muitas pessoas usam isso como uma desculpa, de dizer, não, eu não vou fazer, eu não vou pegar, dar um estudo, dar uma aula, ou me propor fazer uma devocional, mas porque ela diz assim, não, eu nunca fiz, eu fico com medo, com receio, me lembra até um exemplo, quando o Senhor chamou o próprio Moisés, para a gente elucidar aí a ideia. O que Moisés falou? Senhor, não, peraí, Senhor, sou gago, eu tenho a língua pesada, como é que vai ser? Eu vou chegar lá. E Deus falou o quê? Vai, é para você, vai porque essa missão é sua,
Eu tenho a minha responsabilidade como pastor, mas você, igreja, você, crente, tem a sua responsabilidade como crente. Se nós, irmãos, nos conscientizarmos dessa responsabilidade, aí a gente volta para o título do nosso estudo: a nossa igreja vai crescer. Vai crescer. Vai crescer saudável, vai crescer com evangelizando, vai crescer discipulando, vai crescer com as pessoas criando raízes, onde pode vir vento, onde pode vir pandemia, onde pode vir perseguição, onde pode vir qualquer coisa, mas elas vão se manter, não vão ficar pelo caminho. Fica-se pelo caminho onde não tem base, onde não tem estrutura, onde não tem raiz, mas onde tem, permanece. Permanece. Mas a respeito tirou um povo do Egito, o povo está no caminho. O povo não. Deus não escolhe capacidade, não. Deus capacita os escolheu. Se a gente quiser aprender, Eis-me aqui. Essa é a. Deus é capacitado. É isso aí. Igreja. Eu não tenho condição nenhuma, mas eu sou voluntário. Hoje nós vamos parar por aqui. Amém? Próxima quarta-feira a gente vai fazer uma breve recapitulação no que a gente viu até aqui, nessa introdução, e a gente dá continuidade. Vamos ficar de pé? Está se sentindo dentro do seminário? Glória a Deus. A gente quer louvar a Deus aí, o irmão aí, acompanhando, pela nossa sala virtual, nossos irmãos aqui de Casimiro, aqui pelo nosso canal. E é isso, irmãos. Apesar de não termos a oportunidade, às vezes muitos, de poder estar presente, mas a oportunidade tem sido dada, e esse motivo para a gente poder valorizar e poder dizer assim: eu quero e eu vou. Dia de quarta, dia de quinta-feira é dia de estudar a palavra, ainda que eu não possa estar na igreja, mas eu estou tendo ferramentas que me permitem estar estudando, certo, irmão Cláudio? E é motivo da gente agradecer e aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Amém. Fabiano, ora para nós, Fabiano, por esse momento de estudo, agradecendo. Senhor Deus e meu Pai, grato somos mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Aleluia. Obrigado por nos matar, por mal, Senhor. E agradecemos, Senhor, por tudo que foi dado, Senhor. Possamos cada dia mais, Senhor, meditar a Tua palavra, colocar no nosso coração, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Capacita, Senhor Deus, para fazer a Tua obra, Senhor. Repreenda, Senhor, toda a obra do inimigo contra nossas vidas. Aleluia. Nós sabemos que quanto mais aprendemos a Tua palavra, mais curioso, Senhor, para, Senhor, fazer, Senhor, confiar, usar mais. Fortaleça, Senhor Deus, cada dia mais, Pai. Se agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, tá bom?